Oi, eu me chamo Luciana Sacramento. Muitos também me conhecem como Real Mommy, por causa do meu Instagram, @real_mommy. E esse aqui é o meu canal. Você é muito bem-vindo. Sabe, aquele medo, às vezes até de forma inconsciente, de muitas vezes, de se você falar a sua opinião, talvez você não seja aceito por uma pessoa ou por um grupo no qual você quer fazer parte? Pois é. Eu muitas vezes tive isso. Na verdade, eu demorei para chegar na minha vida adulta para conseguir resolver esse conflito dentro de mim, que ainda tem muita coisa para ser resolvida. Eu cresci num lar, num tempo, na verdade, onde o diálogo ele não era tão aberto, ele não era tão incentivado, estimulado pelas pessoas, pela escola, pela mídia. A criança muitas vezes não tinha opinião. É muito comum eu conversar com pessoas que nasceram na mesma época que eu e falarmos sobre a infância e de repente falava: nossa, minha mãe, quando ela olhava pra mim, eu já fazia xixi na calça de medo, que eu sabia que eu ia levar uma bronca porque eu tinha feito uma coisa errada. Nossa, se meu pai falasse Luciana, tremia inteira, que achava que ia morrer de tanto medo. Então não existia e não era estimulado o diálogo com a criança principalmente, mas até com o adolescente. A gente não dialogava muito sobre muitos assuntos com nossos pais. Isso não era nem estimulado, sei lá, nem na escola talvez era estimulado para que o diálogo fosse maior dentro de casa. E aí eu vou crescendo, vai chegando uma hora onde eu tenho que me posicionar na vida e eu parece que não fui ensinada naquela fase em que eu era nova a explicar por que eu não queria algo, a negociar, a pôr a minha opinião de alguma forma dentro de casa. Então eu me sentia mal, eu me sentia errando, eu me sentia fazendo algo ruim na hora em que eu tinha que dizer não, que eu tinha que me impor. Era uma sensação dentro de mim que não era muito bem resolvida. Não sei se você se identifica com isso também, mas aquilo era um peso pra mim, sabe? Dizer um não era um peso pra mim. E muitas vezes eu apenas dizia aquele sim pra evitar um conflito, pra evitar ter que falar minha opinião que não era igual a do outro e me envolver em um conflito onde talvez eu deixasse de ser aceita em algum lugar. Então eu preferia me anular, preferia ficar quietinha ali e só consentir. Isso é um grande erro, né? Um erro que a gente faz com a gente mesmo. Porque cada vez que a gente se anula, a gente tá dizendo não também. Sabe pra quem é esse não? Pra você e pra mim. Eu, quando eu me anulo, eu digo não pra mim. E eu nunca tinha pensado por isso, que quando eu tava me anulando, eu tava dizendo não e dizendo enquanto eu dizia sim pra alguém de algo que eu realmente não queria fazer, que aquilo não me fazia bem, não ia dentro das coisas das quais eu acredito. Ai, queridos, a gente não precisa viver de nãos o tempo todo, muito menos de sim o tempo todo. Mas a gente também não pode viver só pra se agradar, né? Pra agradar a si mesmo, você vai acabar se isolando, vai acabar se fechando, porque quem vai suportar uma pessoa tão egoísta a ponto de só pensar em si e nunca pensar no próximo, nunca pensar no outro, nunca pensar em ouvir o outro, não é? Que você precisa ter uma postura X, Y, você pode continuar tendo a sua opinião, mas e ouvir o outro? Também não faz parte de manter a sua opinião e de entender a opinião do outro? A gente vive numa sociedade, a gente não vive sozinho. Viver em sociedade é o ato de saber falar e ouvir na hora certa. É o ato de tentar entender, mas de também entender que se posicionar faz parte de quem você é. E isso te faz único, isso me faz única. Termos opiniões. Grandes líderes, grandes pessoas na vida apareceram ou mudaram muitas vezes a história por ter opinião, por saber quem é, entender quem é ela. Então, um grande segredo, gente, é buscar se entender. Você precisa buscar se conhecer. Eu preciso buscar me conhecer. Isso parece besteira, mas não é. Porque quando você começa a buscar se conhecer, você começa a se entender. E aí vem uma coisa incrível. Você começa a perceber os seus limites.
Todos temos limites, o meu limite é diferente do seu, que é diferente do outro, não somos iguais. E além dos nossos limites, a gente tem as nossas crenças, as nossas essências, a nossa essência e os nossos valores, sabe? Então, na hora de a gente decidir por algo, a gente tem que realmente pensar se aquilo vai contra algo em que acreditamos, algo que é um valor, que é aquilo que é muito importante para nós, entender até que limite a gente pode chegar para assumir aquilo, entender o que é que a gente crê, se aquilo vai contra o que a gente crê, e ver se aquilo cabe dentro da nossa agenda, dentro da nossa rotina. Muitas vezes a gente é punido, na verdade a gente se pune, porque a gente começa a assumir um monte de coisa e ao invés de delegar. Então, às vezes, não é dizer não, é apenas saber delegar aos outros nas coisas pequenas, na rotina do lar dentro de casa. Ao invés de assumir tudo pra você, a sua família dentro da sua casa vai dividir a situação. Vamos delegar dentro do seu trabalho, vamos delegar mais. Líderes, vamos delegar mais, ao invés de deixar tudo nas costas, resolvendo tudo, onde chega uma hora que você entra em estafa, não dá mais conta, pira, fica louco, né? Porque a gente precisa saber delegar também, precisa saber dizer não, e isso faz parte de viver, né? É necessário ceder? Óbvio, sim, é necessário ceder. Sempre é necessário ceder? Não, jamais. Aquele que vive numa postura constante de ceder, de nunca ter opinião, de nunca conseguir dizer um não, essa pessoa aí, ela chega uma hora que ela vai ficar louca, ela vai ficar doente, ela tá se anulando demais, ela não tá vivendo, na verdade, ela tá deixando de viver, tá deixando de ter a sua história para apenas agradar o outro, e isso não é nem um pouco saudável, e inclusive isso não é o certo, na verdade. Querido, a sua opinião importa, mas a minha opinião e a do outro também importa. Então, qual o segredo para a gente conseguir chegar numa coisa mais harmoniosa? É o diálogo. É o diálogo da infância até os 1000 anos, para quem conseguir viver até lá. É o diálogo, é conversar, é o saber falar, mas é o saber ouvir. Para haver diálogo, tem que ter essas duas coisas, o ouvir e o falar. Na hora certa, sem atropelar. Às vezes a gente se empolga, quer falar, tal, mas a gente tem que uma hora respirar para saber ouvir, gente. Ouvir também é saber se posicionar. Porque você entendendo melhor a opinião do outro e o outro entendendo melhor a sua opinião, vai ficar muito mais fácil chegar a um divisor comum. A entender melhor a situação e sanar aquele problema. Ao invés de a gente entrar em conflitos, em guerra, a gente vai conseguir um ambiente de paz, peace and love, um ambiente de mais harmonia, um ambiente de mais harmonia para você dentro de você. Inclusive, você tem que ouvir os seus diálogos internos com você mesmo para poder se entender, sabia, gente? Então, quando você me vê por aí conversando sozinha, eu tô dialogando comigo mesma, tá bom? Eu não sou louca. Mas, então vamos dialogar mais e vamos falar mais a nossa opinião e ouvir melhor o outro, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vamos dialogar mais e nos anular menos, tá bom, gente? Você é muito importante pra não ter a sua opinião ouvida, mas também é muito importante, por isso o outro também importa, e por isso escuta a opinião do outro também, tá bom? Obrigada por me acompanhar até aqui. Se inscreve aqui no canal, gente. Você é realmente importante pra mim. Não só a sua opinião, mas a sua pessoa. Ativa a notificação, dá o seu like. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Me dá uma sugestão aqui nos comentários. Fala a sua opinião sobre isso também. Obrigada por me acompanhar até aqui. Um beijo, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.